Sabe, né? Quando eu dei o título, ele falou, é aquela passagem de Jesus? Eu falei, Existe esse livro aqui, dizer boa noite a todos, né? No Roteiro com Jesus. Esse autor, o Gerson Monteiro, ele pegou algumas passagens do espírito Humberto de Campos, que tem mais de 13 obras. Esse espírito traz relatos do mundo espiritual, sobretudo da época de Jesus. Porque lá no mundo espiritual tem bibliotecas, tem registros de passagens de Jesus, de conversas com Jesus que não ficou registrado na Bíblia, nos evangelhos, mas os espíritos nos trazem. Esse autor aqui juntou algumas histórias. A história que nós vamos ler hoje, convidamos todos vocês que procurem para ler, está no livro Contos desta e de Outra Vida, capítulo 23, com o título Eles Viverão. Nós dois também estamos vivendo. Eu vou ler um pedaço, porque eu fiquei com receio de perder um pouco a beleza da história se eu fosse contar. Então, vamos lá? 11 anos após a crucificação de Jesus, Tiago, um dos apóstolos, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado pelo povo do Sinédrio, em Jerusalém, a fim de responder a processo infamante. Arrancado de sua casa simples, depois de uma ordem sumária, ei-lo posto em algemas sob um sol forte. Avançando ao pé do grande templo, na mesma praça enorme onde Estevão achara o extremo sacrifício, imensa multidão estava presente. Tiago, o apóstolo, brando e mudo, padece. Declaram-no embusteiro, malfeitor, ladrão. Há quem lhe cuspa no rosto e lhe estraçalhe a veste. Morte, morte, clama a multidão. Centenas de vozes gritam inesperada condenação. E Pedro, o apóstolo, de longe o segue estarrecido. Fita o irmão infeliz a entregar-se humilhado. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado a grande poste ali mesmo, sob a alegação de que Herodes, o rei, lhe decretara a pena. Legionários do povo passam-lhe pela espada, enquanto o povo lhe apedreja os despojos. Então, foi um julgamento arbitrário, com acusações infames e infundadas, e além de passarem a espada, o povo ainda estraçalhou com o seu corpo. A gente consegue imaginar o quão violenta foi a cena dentro de um lugar que prega a palavra de Deus. Simão Pedro chora, sozinho, a contemplar-lhe os restos, voltando logo após para sua casa. Depois de algumas horas veio a noite, envolvendo-lhe o pranto. Da rústica janela do pescador, ele pergunta ao céu, orando com fervor: por que a tempestade? Por que a calúnia? O pobre amigo morto era justo e leal. Incapaz, Pedro, de banir a ideia de vingança, ele lembra os algozes numa revolta suprema. Ai, como desejaria ouvir Jesus. Que diria ele do terrível sucesso? Neste instante, levanta os olhos, eis que Jesus está ali, doce, sereno e brilhante. É o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se Pedro imediatamente e grita: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria a desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo.
E talvez, porque o pobre soluçasse de angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho a afagar-lhe os cabelos: Esqueceste, Simão Pedro? Quem quiser vir a mim, carregue a sua cruz. Senhor, retrucou Pedro em lágrimas, não renego o madeiro, mas clamo contra os maus. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu: Jamais amaldiçoes, Jorebe vai viver. E Anemabe, Senhor, que punição a dele se armou escuro laço, tramando-nos a perda. Esqueçamo-lo em prece, porque o pobre Anemabe vai viver igualmente. Mestre, e Jonaquim? Não foi ele talvez o inspirador do crime? O carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição pagará os seus delitos? Foge de condenar, Pedro. Jonaquim vai viver. E Amós, o falso Amós, que ganhou dinheiro por vender-nos. Esqueçamos Amós, porque Amós vai viver. E Herodes, o rei vil que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus. Mas Jesus, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente: Repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar as nossas vidas. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão. E basta-lhes viver para se alcançarem a dor da sentença cruel que lavraram contra eles mesmos. Simão baixou a face banhado de pranto. Ergueu em seguida para nova pergunta, mas o Senhor, entretanto, já não estava mais ali. Na laje do chão só havia o silêncio que o luar adornava de luz. Repito-te outra vez, quem fere ante a lei também será ferido. A quem pratica o mal chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar as nossas vidas. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão. E basta-lhes viver para se alcançarem a dor da sentença cruel que lavraram contra si mesmos. Quem tiver interesse em aprofundar o assunto que nós vamos desenvolver aqui, tem uma palestra no YouTube do Arthur Valadares intitulada Arrependimento, Expiação e Reparação. É uma palestra de 1h30 que vale o estudo. Pegando carona com algumas colocações do Arthur Valadares, ele nos coloca, repetindo de novo, aquele que vai contra a lei de Deus, estipula a lei contra si mesmo, lavra uma lei. O juiz, numa sentença, ele lavra a lei. Essa aqui vai ser a penalidade. Quando nós ferimos alguém, ou a nós mesmos, ou a vida, nós estamos lavrando uma sentença automática contra nós mesmos. Não é Deus na pessoa como a gente ainda acha que é. São as leis que regem o universo segundo os espíritos da codificação. Existe uma lei universal que nós conhecemos uma parte dela. E a doutrina espírita nos traduz essa fala de Jesus: eles viverão. Nós estamos vivendo. Quando eu li a primeira vez o texto, a gente sempre pensa no outro, No bandido, no mau caráter, naquele que me feriu, naquele que me magoou.
Mas isso aqui somos nós. Herodes, os outros nomes eu não decorei, o Jonaquim, viveram e sofreram as consequências das suas atitudes de traição, de vender o amigo por dinheiro, por poder, por violência. Quanto tempo eles não viveram no remorso, na expiação e na reparação? Esse é o triplé que a doutrina espírita nos explica a justiça divina, como ela se processa. Também conhecemos como justiça de ação e reação. Eu sempre gosto de fazer uma analogia da ação e reação. Se a gente chutar a parede, só um pouquinho, não dói o dedo. Chuta um pouquinho mais, vai doer um pouquinho mais. Se eu der um chutão na parede, o que vai acontecer? Eu vou quebrar o meu dedo. A culpa foi da parede? A lei de ação e reação da física, eu sei que se eu chutar a parede com força, vai quebrar meu dedo, pode quebrar o dedo e vai doer. Mas mesmo assim, muitas vezes num acesso de fúria, eu vou lá e dou um soco na parede, eu chuto a parede. Quem é o responsável? Eu. Quem lavrou a sentença de quebrar o dedão do pé? Eu. Assim são as leis que regem a nossa vivência como espíritos imortais. E vem a doutrina espírita nos aumentar a nossa compreensão também do que seja essa vida futura. A vida continua além. A vida é uma só, existências são várias. Quando eu infrinjo a lei, automaticamente eu já entro neste processo. Mas lendo as primeiras vezes a história, ouvindo a primeira vez a fala do coisa, o que a gente pensa, né? Como Pedro falou, Jesus, o que vai acontecer com fulano? Deus vai penalizar? Quando a gente vê alguém fazendo mal, o que a gente pensa? Mesmo como espírita. Ah, ele vai reencarnar. Ah, não. Vai nascer assim. Vai nascer assado. Vai nascer com tal doença. Vai nascer com tal dificuldade. Não é assim a justiça divina. Ah, não é a pena de talhão, não. Aqui se faz, aqui se paga, bem feito. Não é assim. A justiça divina nos dá a oportunidade das nossas vivências, depois das nossas ações, de quê? De se arrepender. É o primeiro passo, o arrependimento. Ontem, quem acompanhou o Evangelho online da Associação, às 20 horas, pelo Instagram, eles falaram sobre o arrependimento, né? O Otávio, né, e a Júlia. Quem quiser, só ir lá no YouTube da Associação, tá gravado. Semana passada, o Luiz Fernando esteve aqui e falou as causas das aflições, que também é justiça divina, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que convidamos todos que vão lá ler, vão conhecer. Ah, mas eu não entendo, eu não gosto de ler. Você não vai ler a primeira vez, não vai entender. Mas os estudiosos falam que as sinapses, a ciência explica que quanto mais tu lê, mesmo não entendendo, as palavras vão repetindo, as conexões, como é que é? O português vai, o cérebro vai ficando e daqui a pouco ele vai cada vez entendendo mais. Esse negócio que eu não entendo, que eu não leio, que eu nunca li, desculpa. Nós não vamos atingir o autoconhecimento, não vamos atingir o equilíbrio, não vamos proporcionar educação em nós mesmos se nós não conhecermos, é o primeiro passo. Voltando então, a justiça divina, ela se estabelece assim. A gente faz as coisas erradas, fica um tempo continuando achando que estava certo. Né? Quantas vezes nós vemos pessoas que mataram, roubaram, traindo, achando que estava certo. Eu fiz isso por causa disso, e ele coloca a razão naquilo. Quantas vezes nós ainda não estamos agindo assim? Esse final de semana, eu encontrei uma pessoa que veio me contar assim, olha, eu estou devendo R$500 para uma pessoa, para um parente. E acredita que ele ficou falando para mim
de mim para todo mundo que eu estou devendo? Pois agora eu não vou pagar, eu só vou pagar quando ele vier me cobrar. E ele falou aquilo com tanta convicção de que o raciocínio dele estava certo, que eu fiquei bem com essa... Eu ia falar, né? Mas eu falei, deixa que ele vai viver. Mas ele falava com tanta certeza de que aquela postura dele é a certa. É um exemplo simples, mas que a gente repete, gente, todos os dias. Por isso que a gente está vivendo. Vai viver, vai nascer, vai morrer, renascer novamente, quantas vezes forem necessárias, até que a gente desperte que aquela minha atitude, aquele meu comportamento, grande ou pequeno, está em desacordo da lei de Deus. Por quê? Frente à lei de Deus, não é o que a gente faz, mas as nossas intenções frente àquele ato. Frente à justiça divina, não é ser grande ou pequeno, é ir contrário a essa lei e o meu grau de conhecimento e responsabilidade. Qual é a conclusão que a gente chega então? É melhor eu não saber. Se eu não sei, eu não vou ser acusado, né? Mas não é assim, porque a ignorância também é uma transgressão à lei de Deus, porque vai contra a lei do progresso. A gente está aqui para progredir, tem que caminhar, tem que mexer as mãos, tem que raciocinar. Então, o Arthur Valadares nos fala assim: o arrependimento é o primeiro passo. O segundo não é a culpa, que é o nosso erro muitas vezes. A gente demora para perceber. Quando se apercebe do equívoco, cai na vala da culpa, do remorso. É cair num buraco, que tu vai ter que sair lá de dentro. Porque a próxima etapa depois do arrependimento é a responsabilidade frente aos seus atos. Poxa, eu fiz. No dia, no momento, eu não tinha consciência, não tinha noção. Eu até tinha, mas acontece tudo bem. O que nós temos que fazer? Deus, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Me mostra o caminho para o quê? Expiar e reparar os danos. Tem um diálogo entre seu Nelson, Wilson, eu, a turma de quarta, esse negócio de expiação e reparação, né? É um assunto complexo. A Sandra já fez palestra para a gente aqui. O menino que esteve aqui falando do céu e inferno, Bruno, há 2 semanas atrás também, quem não viu pode olhar lá no YouTube, o livro O Céu e Inferno, que fala da justiça divina, de acordo com a doutrina espírita. Ele tem o Código Penal da Vida, da Justiça Divina, 33 tópicos. Né? Que está falando isso, arrependimento, o que é expiação e o que é reparação. No final desse livro, gente, ele é muito gostoso de ler. A primeira parte ele vai falar a visão espírita do céu, do inferno, anjos, demônios, o que é o momento da morte, como é que é o restante. Allan Kardec coloca o termo passamento, né? O passar para o outro lado. Mas a segunda parte do livro, Allan Kardec conversava com os espíritos e registrava essas conversas. E ele botou por grupos, grupo dos espíritos felizes, medianos, os criminosos, os revoltados. E o último grupo de espíritos, são 9 ou 10, se eu não me engano, espíritos em expiação terrestre. Que são espíritos que após desencarnarem, tinham passado por vida de processos muito difíceis, mas que tinham vivido de forma correta, sem revolta, vêm falar para Allan Kardec o porquê escolheram aquele tipo de vida que a gente fala de expiação, que é nós drenar da nossa consciência a transgressão frente à lei divina. Nossa, 8h25. Aqui tem o Max, o mendigo. Vão lá ver a história. Ele morreu com quase 100 anos de idade. Muito jovem, ele ficou sem os pais. Depois, logo, ele ficou com um problema nas pernas, ele era paralítico. Mas ele tinha um amor tão grande, vendo as crianças pobres, que ele pedia
esmola para as crianças pobres. E como ele fala na comunicação, nas ironias do destino, eles me chamavam de duque. Quando ele morreu, um cortejo seguiu. Ele era um miserável. E na Idade Média, gente, se pobre hoje em dia não tem muita consideração, naquela época era menos ainda. A sociedade, né? Era burro de carga, não era nada. Uma multidão seguiu o trajeto dele, porque ele não tirava dinheiro para ele. Toda a esmola que ele ganhava era destinada às crianças pobres. O que ele contou para Allan Kardec? Ele tinha sido conde daquela região. E ele tinha tirado comida, a vida, as propriedades das pessoas em nome do seu poder, do seu título, da sua ganância. Sofreu alguns séculos no mundo espiritual, já espiando o mal que ele fez, os inimigos desencarnados que o acompanharam. Depois ele se arrependeu e daí pediu para vir numa vida de expiação, de limitação física, de fome, mas ele não se revoltou contra Deus e ainda utilizou do instrumento da caridade para também já ir reparando o mal, aquilo que ele tirou dos outros. Então a justiça divina, ela se estabelece através do quê? Arrependimento, expiação e reparação. Nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, que podem se processar, se encaminhar conjuntamente. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui acha que se encontra num processo de arrependimento? Não precisa responder, só pensa. Porque muitos nem pensam ainda. Você já parou para amadurecer dos seus atos? Não precisa ser coisa grande, não. Do que você fez hoje, ou semana passada, ou para alguém. Você está se arrependendo? Ótimo, é o primeiro passo. Não caia na culpa. É cair num buraco, vai ter que sair. O que nós vamos fazer? Senhor, me mostre os caminhos, os percursos para expiar ou reparar. Quem acha aqui que está numa vida de expiação? Que é aquela vida de um sofrimento do início ao fim. Que às vezes a gente quer sair, mas está amarradinha. É um processo expiatório. E quem acha que já está numa reparação? Sentindo que está devolvendo a outro, ou a uma instituição, a sua comunidade algo. A gente não vê pessoas num amor, numa dedicação, ela está num processo de reparação. Quem acha aqui que está num momento de prova da sua vida? Não é castigo, a gente confunde prova com castigo. De testar disposições novas. Mais paciente, menos arrogante, menos arbitrário, menos egoísta, menos invejoso. Se você já está sentindo que está sendo provado e está tentando, já é um caminho andado. Aí Arthur Valadares encerra assim a fala dele. Se conseguirmos enxergar a justiça nesses nossos processos individuais, familiares e coletivos, que não exista mais revolta em nossos corações e nem resistência ao aprendizado, nós estaremos dando um grande passo na nossa educação espiritual. Aí eu brinquei com a Júlia hoje. Júlia, além de não se revoltar, ainda tem essa outra palavrinha, não resistir aos processos de aprendizado. Mas a gente só não vai se revoltar, a gente só não se revolta quando entende a justiça divina. No livro A Gênese, que não está aqui, tem um capítulo inteiro. Tem um capítulo 2 que fala os atributos de Deus. Gente, vale a leitura. Vale a leitura. Deus tem atributos que nós desconhecemos ainda, mas uns a gente já consegue compreender. E Allan Kardec nos faz ter um raciocínio que a partir desses atributos de Deus, a gente vai compreender que Ele é justo e misericordioso. Se existe Deus,
existe justiça, mas existe o sofrimento também. A gente não pode negar. O sofrimento está aqui, está ali, está lá fora. Mas existe um sofrimento embasado, coordenado pela justiça divina. Só dá errado quando a gente se revolta. E se revolta porque a gente não entende esses mecanismos. E nós estamos reencarnados aqui para compreender esses mecanismos. Estamos aqui numa segunda-feira à noite, não é para tomar o passe, não. É para colocar ideias novas em nossas cabeças, mexer nossas emoções para refletir nessa presença de Deus em nossas vidas e sua justiça. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. As causas atuais e passadas das nossas aflições. No Sermão do Monte, o primeiro sermão é bem-aventurados os pobres de espíritos. O segundo é bem-aventurados os aflitos. E aí, esse jovem palestrante nos fala assim: o primeiro sermão do monte é um convite à humildade, porque sem humildade a gente não pode entender o processo das aflições em nossas vidas. Que a gente se revolta porque é o nosso orgulho que é atacado. Por que eu não tenho saúde? Por que eu não tenho uma situação financeira melhor? Por que aquela pessoa não me ama? Por que aquela pessoa me traiu? Por que aquela pessoa não me considera? E assim nós vamos. Guiados ainda pelo orgulho. E nós precisamos encontrar a humildade de entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, que mundo eu estou, que eu estou vivendo. Eles viverão. Nós estamos vivendo as dores que provocamos lá atrás. Nós estamos vivendo, repetindo experiências, mas não como punição, não como castigo, mas oportunidade de aprendizado para me tornar uma pessoa melhor. Vem a dificuldade? Jesus, ou Deus, seja feita a vossa vontade. Me mostra o que eu tenho que aprender com isso. E quando a gente vai fazendo isso, a gente já vai sabendo, né? A gente já sabe até a resposta. Porque às vezes não se repetem as situações, às vezes muda a pessoa, muda a época da nossa vida, mas a essência da minha dificuldade é a mesma. Cabe a cada um aqui procurar as respostas em si, não apontar para o outro. Pedro, né? Estava julgando os outros, criticando os outros. E Jesus, Pedro esquece, Pedro perdoa, Pedro não julga, porque eles viverão. E essa história também encerra, então, um reforço aos nossos corações para nós desistirmos das vinganças. De nós buscarmos o perdão. Porque aqueles que nos feriram, viverão. Assim como nós ferimos muitas pessoas e estamos vivendo. Então é um convite também de que a gente perdoe, estenda a mão ao perdão. Não estamos sozinhos neste processo. Jesus está conosco, a espiritualidade amiga, esquecemos o nosso anjo da guarda. Nós estamos aqui, não estamos aconchegados, serenos. Quando estivermos lá fora, na dificuldade, lembremos destes instantes, deste aconchego, e nós estaremos ligados à equipe espiritual dessa casa, ao espírito amigo que cuida de nós, protetor, e a Jesus. Agradecemos a atenção de todos e procurem estes livros. Nós temos na biblioteca para empréstimo. Vamos ler um pouquinho. Obrigada a todos.